Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim pra gente pintar abacate. Vamos lá ver o passo a passo? Com a cor ocre ouro, pincelzinho 14, eu vou vir aqui iniciando a pintura do chão. Com esse tom, eu vou colocar assim, olha, e vou esfumaçar para fora. Não vou me preocupar com a posição de puxar essa tinta. Eu só quero deixar mais escuro a parte que encosta nos elementos. E mais clarinha, né, conforme vai se afastando. O grafite aqui mancha um pouquinho, mas não tem problema não, viu? Você pode puxar o seu pincelzinho, assim, ó, para fora, né? Dá a impressão até que você tá tentando tirar, limpar alguma coisinha aqui, ó, tá vendo? Coloca, vai puxando, puxando. Ou você pode vir com movimento circular, começando de dentro do lugar onde quer mais escuro e vindo para fora. No seu tecido branquinho aí, ficará melhor que o meu, porque, né, vai aparecer muito melhor o tom que você colocar. É só essa diferença. Mas pode usar a mesma cor, tem problema não. A sugestão de impressão aqui para esse risquinho, se for para pintar em um pano de copa, né, pano de prato, pano de mão, como vocês chamarem aí, a sugestão é que seja de uma folha A3, tamanho de uma folha A3. Se você gostar de desenhos menores, uma folha A4 vai estar bom. Pronto, para esse tom, né, o ocre ouro, que pode ser substituído por mostarda. Se colocar siena natural, que também pode colocar, coloque, assim, menos, né? Você procura usar um pouquinho a tinta para não ficar muito escuro. E para ele já está bom. A marca que eu deixei de sombra aqui, para a semente da fruta, né, ficou aqui, ó, bem voltada para baixo. Então, a sombra aqui também seguirá, né? Fica voltada mais, não para um lado, não para o outro, mas mais para baixo. Um pouquinho inclinada para o lado esquerdo. Eu vou escurecer aqui dentro. Esse aqui que tô usando é rústico. E venho assim. Fazendo contorninho. Eu vou subir um pouquinho assim, mas vou deixar uma sombra solta aqui, que é uma sombra solta. Penso que eu já fiz algum vídeo falando sobre isso, não tenho lá muita certeza, mas eu caracterizo, eu, Pessoaline, não é todo mundo que menciona assim, eu caracterizo como sombra solta, essa sombra que a gente deixa assim mais
concentrada aqui, não emenda. Não emenda muito, senão esfumaça, né? Olha só. Ela tá bem concentradinha aqui. E então, venho aqui com contorno. Deixa eu crescer mais aqui um pouco a minha sombra, para dar ainda mais volume. Fazer logo todo o contorninho aqui. Lembre-se que a sua sombra, ela não deve ser maior do que o seu tom, né, que você usar de sombra, com esse rústico, não deve ser maior para passar o tamanho do ocre ouro. Aqui vou marcar um pouquinho, né? Também isso aqui. E pronto. Agora, vamos seguir para a região de nossas flores. Eu venho aqui, fazer logo esse cantinho aqui, que é menor, mais simples. Eu venho aqui com magenta. Continuo com o mesmo pincel, tá? E vou esfumaçar, do mesmo jeito que fiz com o ocre ouro. Vou deixar mais escuro a parte aqui dentro. E indo para fora, eu vou suavizando. Com o rústico mesmo, pincelzinho número 8, tinta só de um lado do pincel, eu venho aqui marcando esses raminhos. Com branco, ainda o pincelzinho número 8, tinta aqui na quina do meu pincelzinho, aí eu venho, ó, nos desenhos que fiz aqui, e venho fazendo assim. Faço um meio círculo, basicamente.
E agora eu vou, né, apagar um pouquinho, não vou deixar tão marcado. Deixa eu marcar um pouquinho assim, um diferente, outro, para dar a impressão de que tem, né, algumas coisinhas aqui diferentes. E vou limpar meu pincel por aqui por cima. Só isso. Agora, desse lado, eu venho aqui, olha, passando também o magenta. A parte de dentro, tudo bem preenchido, e onde houver flores, flores mais formadas, né? O bom do magenta é que esse tom não esconde os risquinhos que temos aqui no nosso desenho. Pronto, agora eu vou, né, trazer aqui o esfumaçado. A cor vai sair de cima das flores e vai seguir aqui, ó, para esses raminhos. Aqui também, embora não tenha nenhum raminho, mas eu vou também esfumaçar. Por aqui. Agora, eu vou pegar o pincelzinho número 8 e o rústico. E vamos fazer os cabinhos de sustentação, né, desses raminhos. Pronto. Nessa hora, com esse pincelzinho aqui, número 14, pincel grande, né? Eu vou pegar assim um pouco de magenta. Vou vir aqui assim, ó. E aqui também. Quero um pouco de branco. Com o mesmo pincel. E peguei do mesmo jeito. E aqui. Se você não quiser colocar dessa forma, você pode colocar, fazer, né, botõezinhos bem formadinhos, tá? Deixa eu marcar um pouquinho aqui, desse outro lado. Com umas batidinhas que você já não está vendo, eu acho, mas é do mesmo jeito.
Pronto, agora vamos para as flores. E vou pro meu pincelzinho número 8. Eu quero agora azul marinho, branco e o pincelzinho pequeno, né? Vamos trabalhar alguns detalhezinhos, olha só. Bem no centro das minhas flores, eu vou colocar azul marinho e vou puxar assim. Deixa eu colocar aqui no centro dessa e puxar também. Pode ir deixando bem riscadinho. Aqui o centro de mais uma. Essa pétala grande fica sempre mais escuro, tá bom? Aqui, ó. Daqui para cima fica sempre mais escurinho. E aqui eu vou puxar um pouquinho, assim, manchar um pouquinho. Agora eu quero o branco. Na borda de todas as pétalazinhas, eu vou colocar o branco e vou puxar, deixando também riscadinho. Olha só, faço todo o contorno da borda e puxo. Para o centro, para a região de onde saiu, iniciou-se o azul marinho. Olha só essa daqui, que está aparecendo bem, vai dar pra gente entender melhor. A grande pétala da minha florzinha levará o branco e toda a sua borda, e aqui eu vou só puxando, viu? Aí, as menores, a gente faz assim, ó, lá na pontinha, coloca o branquinho e puxa. Olha só, um pedacinho aqui da menor. Coloco o branquinho e puxo. É um pouquinho diferente. Deixa eu fazer essa outra grande pétala aqui. A pétala grande tem seu diferencial da pequenininha. E as pequenininhas, eu vou me importar mais aqui com a pontinha, ó. E o restante eu puxo arrumando. Aqui. Agora, temos essa que está bem de frente. Coloquei o branco em toda a sua borda e agora só puxo. E suas pétalas menores, olha só aqui. Outra aqui.
Vem uma aqui. E aqui tem outra. Deixa eu pegar um pinguinho de tinta aqui na quina do meu pincel e fazer uma bordinha aqui para a minha pétala grande. É bem pouquinha tinta aqui na quina do pincel, eu encosto aqui bem leve e puxo. E a tinta vai acabando, tá certo, olha. É como se eu estivesse formando uma dobrinha aqui. Só quero definir um pouquinho aqui. Assim, ó, ideia de fechando pétalazinhas, pronto. Eu mexei atrás só pra brincar um pouco aí com a imaginação da ideia que tem mais flores ali atrás. Agora eu peguei a cor melão, pode ser amarelo ouro, amarelo limão, amarelo canário, ocre ouro, mostarda, e vou colocar aqui um pistilo. Bem aqui no centro. Se isso aqui apagar depois, né, ficar muito clarinho, sumir, se perder um pouco nesse seu contexto todo, né, às vezes o tecido absorve a tinta e fica muito clarinho. Aí você reforça lá no final, quando tiver mais sequinho, tá certo? Agora, vamos para nossa folhinha. Para a base da minha folhinha, eu separei verde pistache, pinheiro e musgo. Então, eu vou sair colocando logo aqui o pinheiro, que tá marcando sombras. Continuo com a opção número 8, mas aqui a minha folhinha é bem grande. Pode usar até um número 10, tá? Deixa eu crescer um pouco mais aqui, além de que eu vou colocar aqui, olha, voltado para cima. Não é muito comum, gente, puxar as sombras tudo pro mesmo lado, mas é o certo aqui nessa pinturinha dessa folha. E vou preencher esse pedacinho aqui com o verde musgo. Vou começar aqui com o pinheiro. Vou seguindo com o musgo.
pegar um pouquinho de pistache. Mas vou finalizar todo esse restinho aqui com o musgo. Peguei um pouquinho aqui de pistache para melhorar a emenda aqui embaixo. Mas aqui em cima eu quero um pouquinho de pinheiro. Essa região aqui de cima, eu vou preencher tudo com pistache. Tudo aqui preenchido, vou pegar um pouco do pinheiro mesmo. Pode ser musgo. Colocar aqui nesse contorno. Na região mais central. Coloquei o pinheiro porque esconde mais o risco, né? Mais escuro, esconde mais o risquinho do grafite. E com o verde pistache, tinta só de um lado do meu pincelzinho. Aí eu venho aqui, ó. Marco um pouquinho por aqui. A borda. E aqui também. Essa região aqui, olha, que ficou falhadinha, que eu vou vir aqui também com essa nervurinha. E vou marcar aqui também nervuras da parte de dentro. Eu quero um pouco de pântano. Aqui. E por aqui. Limpar o meu pincelzinho aqui. E quero um pouquinho de branco.
Pronto. Eu vou seguir aqui minha pinturinha, peguei aqui uma broxinha. Essa é a número 0, gente. Referência 460, 0 da Condor. Número 0 da Condor. Eu vou vir aqui, olha. Eu vou trazer aqui um pouquinho de verde pistache, vou seguindo com os mesmos tons. Aqui. Crescer um pouco para cá. Peguei essa broxinha para ser um pouco mais rápido. Vou pegar aqui um pouco de verde pinheiro. E vou marcando assim, emendando os tons. Só que eu vou pegar agora a opção menor. Não menor, né? Mas pincelzinho aqui chato. A gente consegue ter um controle maior, mas ainda assim grande, porque é a opção número 14. E vou vir com o verde musgo. Aqui. Por aqui. Aqui eu vou fechar com o verde pinheiro. E vou seguindo com o musgo. O restante todo eu vou preencher com verde musgo. Nosso abacate. Com um pouco de verde pistache, musgo não, pistache, eu vou vir aqui. Aqui também vou colocar. Vou melhorar aqui um pouco a claridade. Aqui também vou trazer um pouco do pistache. A gente vai brincando, né? Um pouco com o nosso trabalhinho. Pinheiro.
E eu quero um pouco de pântano agora. Essa região tem muita sombra, tá atrás aqui e ainda mais está voltada, tá encostando lá pro chão. Não precisa, mas você tá preocupado em emendar muito bem aí. Os tons, pode ir deixando mais manchadinho, escurecer um pouco também por aqui. Passar um pouco aqui, passar um pouco aqui, a gente vai manchando um pouquinho. A casquinha dele nem sempre, né? Essa pele, ela não é muito uniforme, muito lisinha, então... Deixar mais manchadinho. E eu quero também branco. Inicialmente, eu vou colocar assim, a porção. Aqui eu vou colocar um pouquinho. Tá muito voltado para cima. E vou deixar o branco aparecer mesmo. E aqui também. Manchar um pouco. Pegar aqui um pouquinho de rústico. Machucar um pouco essa pele. Pincelzinho zero e o pântano. Colocando marquinhas. Eu gosto de esmagá-las um pouco.
pouquinho de branco, bem menos. Vou esmagar também. E vou preencher aqui com o rústico. Muito escuro, né? Mas pode brincar aí com outras cores. O ocre ouro vai cair muito bem aqui. Eu vou colocar o rústico e vou colocar branco. Deixar um pouco aqui arredondando e deixar esse cabinho aqui de sustentação dessa forma. E se você, de repente, quiser colocar aí alguma gotinha de orvalho, deixa eu fazer uma bem aqui. Olha só, acho que é uma maneira bem fácil, né, de gente tá criando. Tem essas que são assim mais tá escorrendo, vamos dizer. Então, você marca inteira, que é o verde pântano, o tom mais escuro que eu usei. Vou pegar um pincelzinho, eu marquei com o meu pincelzinho 0, vou pegar o pincelzinho aqui número 2. Você vai esfumaçar um pouco, tá meio durinho aqui meu pincel. Deixa eu pegar um pouquinho mais de tinta, que ele tá mais tirando do que pintando. Você vai esfumaçar um pouquinho aqui, ó, a parte de cima, esse risquinho. E você vai na parte de baixo, você esfumaçou para cima, né, da sua gotinha. E na parte de baixo, você vai esfumaçar para fora dela. Aqui, ó. Como a minha sombra tá levemente para o lado, eu vou deixar para baixo. Minha luz tá muito aqui em cima. E daí é só você pegar um pouquinho de branco. Você vai clarear, né? A sua luminosidade fica aqui embaixo, ó. Puxando para cima. E na sombra que você fez aqui em cima, você pode colocar brilho. Deixa eu colocar com o pincelzinho 0. É muito simplesinho. Só quero marcar um pouquinho mais aqui. Você pode fazer esse modelinho e você pode fazer assim. Deixa eu colocar um aqui. Nessa região, fazer assim mais, é maior, né? Para que você visualize direitinho. Nessa região onde eu fiz essa manchinha maior. Por quê? Porque quando você
Você tem que lembrar que isso aqui serve como uma lente, basicamente, né? Ela amplia. Olha só, aquelas lentes de aumento. Aqui em cima, eu vou fazer o quê? Esfumaçar para dentro. Esse verde pântano. E embaixo, eu vou esfumaçar para fora. E eu vou trazer um pouquinho para cá, porque aqui tem um ponto de luz maior. Vou trazer o meu branquinho. Aqui embaixo. E vou colocar o meu brilhinho na região aqui de sombra. Helene, você colocou embaixo também, não tem problema não. Tá? Então, para quem pede aí, né, pelas gotinhas de orvalho, tô só apagando um pouquinho aqui, eu não costumo muito pintar. E outra que eu gosto de fazer também é assim, quando faço. Aqui, olha. Peguei o pântano e esfumacei aqui assim. Mais compridinho, né? Uma circunferência mais compridinha, vamos dizer. Aí, eu venho aqui na parte de baixo. Marco um pouquinho assim para cima. Coloco o brilhinho. E esta é a minha gotinha, bem pequenininha, mais discretinha. Eu vou preencher, então, agora aqui, essa parte de baixo com verde pinheiro. Desse nosso abacate aberto. Preencher toda essa região aqui com verde pinheiro. Com um pouquinho de verde pântano, eu venho aqui, marcando mais essa região. Mas aqui eu vou seguir, deixa eu pegar aqui um pouquinho de branco. Olha só. Eu venho trazendo por aqui. Essa luminosidade, pegar até um pouquinho de verde pinheiro para deixá-la ainda mais discreta. É só uma separaçãozinha entre as frutas. Trazendo aqui um pouquinho do pântano. Deixando manchadinho. Não precisa a pintura muito lisinha. E vou deixar isso aí assim, bem escurinho mesmo, viu? Agora, vamos para essa região.
Para a base, eu vou pegar o verde soft e o pistache. Toda essa região mais centralizada será soft, será pintado com verde soft. Só que eu vou fazendo assim, ó, eu vou trazer ele aqui bem, né, bem grande. E já vou passando aqui o pistache, porque é grande isso aqui, senão vai secar e vai ficar mostrando muito a emenda dos tons. Mas é assim, bem assim. Pistache em volta. E o soft para a região mais central. Aqui. E venho com o pistache. E dessa forma, gente, eu vou fazer, né, tudo isso. Em volta, a gente vem com o pistache, a parte maior de dentro toda com o soft. Pronto, gente, eu terminei aqui todo o preenchimento. Agora, peguei um pouquinho aqui de verde soft e vou vir aqui, ó. Fazendo um contorninho. Aqui. E para essa região aí de fora, eu vou pegar o pinheiro, só de um lado do pincel, e venho aqui. Contorninho lado a lado. Embora, né, que ele cabe em tons diferentes. Pode puxar um pouquinho. Limpar o pincel aí com esse pinheiro. Aqui, ó. Vou fazer o contorninho aqui também. E deixa eu, né, marcar um pouquinho por aqui. Por aqui também. Você mancha um pouquinho, tá bom? Aqui em cima, eu vou pegar um pouquinho do rústico. Vou marcar aqui, ó. E vou trazer daqui mesmo umas marquinhas.
com rústico mesmo. Aqui também. O mais discreto que der pra você fazer, tá certo? Com o pincelzinho 8 mesmo, eu vou pegar aqui um pouco de branco e vou colocar aqui. Colocar um pouco meio solto. Mas aqui eu vou espalhar mais. Essa região aqui de baixo, ela, consequentemente, levará uma sombra. Eu já vou deixar aqui marcado, igual, né, do chão. E eu tô usando o rústico. Um pouquinho do verde pinheiro. E vamos então agora para a semente. Irei preenchê-la inteira com ocre e ouro. Eu vou pegar então um pouco de cerâmica. Vou vir marcando aqui. Pode ir deixando irregular essas marquinhas. E essa parte de baixo é bem mais longa, essas marquinhas, tá? Em cima é basicamente o contorno. Por aqui, vou manchando. E quero o rústico. Também manchando. Aqui, ó. Vou escurecer um pouquinho. Pouco mais. Se quiser colocar preto para ficar mais intenso, pode colocar. Sombra mais intensa, né? Mas eu vou de rústico mesmo. E outra coisa, onde eu coloco o rústico, pode ser substituído pelo sépia.
só vou manchar um pouquinho mais. E quero um pouquinho de branco. E é isso. E esse, gente, é o nosso trabalhinho de hoje, que é a pintura dos nossos abacates. Logo mais eu volto com a nova ideia pra gente, tá bom? Beijos, até mais!